Ok. Buenos días, buenos sábados a todos los hermanos. Yo espero que esté me ouvindo ahora. ¿Sí? Perfecto, pastor. Perfecto. Ok. Para mim é um privilégio muito grande de estar falando a todos vocês nesta linda, hermosa manhã de sábado. Não fora o Covid e nós outros não estaríamos acá. Eu não conheço muito de vocês, mas nós outros somos uma só família. Eu estou falando acá acerca da Universidade Adventista de São Paulo. Eu resido aqui na cidade de Engenheiro Coelho, e acá o clima está muito agradável. Temos 22 graus. Eu penso que aí está mais frio ainda. E eu tive o privilégio de conhecer a Patagônia hasta 5 ou 6 anos atrás, quando o pastor Jorge era o presidente aí. E então eu visitei uma das mais lindas cidades que eu he visitado em toda a minha vida, na cidade de Bariloche. Foi uma grande experiência. Pero agora, pela manhã, nós outros falamos um pouquinho sobre a metodologia da plantação de igreja, que é um grande ministério. Eu estou falando agora para um grupo de ancianos, de líderes, de pessoas que estão em las unidades da escola sabática, pero que tem um grande desafio delante, que é o desafio de cumprir a grande comissão de Jesus. E agora eu vou usar a palavra pós-Europa em algumas projeções e algumas citas da Bíblia acá, para termos um pouquinho mais de dinamismo, pero você pode acompanhar com sua Bíblia aberta, pode também tomar algumas anotações aí, e eu espero que isto pueda desafiar-nos um pouquinho mais. Deixe-me. Ok? Está melhor aí? Ok. Aí está um gráfico, um mapa. Este é o mapa da Ásia Menor. Você tem acá, a la direita, a Europa, a Macedônia. E à esquerda tem aí a Ásia Menor, onde estão todas as cidades alcançadas pelo apóstolo Pablo, as chamadas igrejas do Apocalipse. Em el ano 49, Pablo vino a predicar a Bíblia para todos os habitantes de uma cidade chamada Filipos. Ustedes conhecem a história. Ele queria ir para Bitínia, pero o Espírito Santo não lo permitiu. E então começou a evangelização, a plantação de uma igreja em esta primeira cidade, que está acá arriba, a cidade de Filipos, a primeira cidade europeia. E aqui eu vou mostrar um vídeo. Nesse vídeo, você tem uma ideia gráfica de quão importante era a região de Macedônia. Havia aí uma famosa escola de medicina, havia uma economia próspera, muitas minas de ouro. Então, Filipo era uma cidade de grande função administrativa. Ela se converteu em uma colônia romana. Então, por estas razões, Pablo escolheu esta cidade para começar seu primeiro projeto de plantação de uma igreja, de expansão do reino de Deus em uma cultura tão secular,
tão resistente, tão difícil. E Pablo chegou aí em el año 49. Pero hoy, quando ustedes veem alguma dessas fotos, veem que isto é o que resta. Hoje solamente tem, depois de um tremblor, de um terremoto em el siglo V, tudo o que resta é estas ruínas, como, por exemplo, tem aí um antigo teatro, e há aqui também o sítio arqueológico, com uns poucos artefatos, tudo agora é parte de um museu. Pero há lições muito importantes para nós outros que vivimos em el século XXI, de alguns princípios que se podem ser aplicáveis para nossa região. Então, aí nós temos o livro de Hechos, capítulo 16. Eu vou ler aqui, vocês podem acompanhar comigo na Bíblia. Em capítulo 16, versos 1 hasta versos 5, nós vemos Pablo selecionando um equipo. E ele começou por um jovem chamado Timoteo. Então, nós lemos, chegou Pablo a Derbe e depois a Listra, onde se encontrou com um discípulo chamado Timoteo, hijo de uma mulher judía creyente, pero de padre griego. Los hermanos en Listra y en Iconio hablaron bien de Timoteo. Así que Pablo decidió levárselo. Por causa de los judíos que vivían en aquella región, los circuncidó, pues todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades entregaban los acuerdos tomados por los apóstoles y los ancianos de Jerusalén para que los pusieran en práctica. Y así las iglesias se fortalecían en la fe y crecían en número día tras día. Entonces ahí, hermanos, ustedes ven que Pablo seleccionó un joven como miembro de su equipo de plantar iglesia. Probablemente Pablo seleccionó, escogió ese joven por ser nativo de esta área. Habitaba ahí. Entonces, él era más culturalmente cercano de las personas que Pablo intentaba alcanzar. Usted también observou que Timoteo foi circuncidado, porque a estratégia de Pablo era começar o trabalho com o judeu. Por isso, Pablo se contextualizou, se adaptou. E nós vemos aí que Pablo selecionou o jovem Timoteo, os dois, então, como uma pareja missioneira, logo se agregou aí mais Lucas e outras pessoas mais. Eles intentavam uma lição aqui. Uma lição. Eu vou fazer uma aplicação. Uma primeira aplicação aqui, que na plantação de igreja, primeiro era realizado em equipos. Então, plantação de igreja é uma tarefa de equipo, não é uma carreira solo, não é um desporto onde a pessoa participa solo. Não, há que ter um equipo, um grupo, uma unidade, pessoas involucradas com a mesma disposição. E este equipo deve ser culturalmente similar à área a ser alcançada. Pessoas que têm uma conexão com a área. E agora vamos ao verso 6. Atravessaram a região de Frígia, Galácia, e aquele Espírito Santo lhe havia impedido que predicaram a palavra na província de Ásia. Quando chegaram cerca de Mísia, intentaram passar a Bitínia, pero o Espírito de Jesus não se lo permitiram. Então, passando de largo por Mísia, bajaram a Troas. Durante a noite, Pablo tuvo uma visão. Um homem de Macedônia, puesto de pé, lhe rogava: passa a Macedônia e ajuda-nos. E depois que
Pablo tuvo a visão, em seguida nos preparamos para partir hacia Macedônia. Mira que acá, hasta o verso 9, ele descreve eles, pero depois do verso 10 entrou agora nós outros. Ou seja, además de Pablo e Timoteo, agora outro membro se junta, se agrega ao equipo, Lucas. Pero mira fato interessante. Pablo intentava ir a Bitínia, pero o Espírito de Jesus não lo permitia. Então, vocês veem aí que Pablo não apenas era culturalmente relevante, sino que também estava sintonizado com o Espírito Santo. Pois, quando planeava ir em uma direção, o Espírito Santo lo enviou em outra direção. Muitas vezes nós temos planos, queremos alcançar uma determinada área, uma determinada cidade, pero a circunstância, o Espírito de Deus nos direciona para uma outra área. Então, nós temos que ser sensíveis. Estamos conectados com o Espírito através da oração e do estudo da Bíblia. Então, aqui tem outra aplicação. Os plantadores da igreja, os missioneros, os membros da unidade de escola sabática necessitam andar com a influência e o poder do Espírito Santo. Necessitam ser conectados. E o segundo, o secreto do êxito na plantação de igrejas está em encontrar lugar onde o Espírito já esteja trabalhando. Ou seja, nós necessitamos estar dispostos, muitas vezes, a cambiar os planos e seguir a direção do Espírito. Mas temos que dar prioridade a los lugares onde o Espírito está trabalhando, onde há receptividade, onde as pessoas estejam hambrientas de ouvir a palavra de Deus. Já falamos acerca disso pouquinho mais. Agora, nós temos o verso 11. Mira, zarpando de Troas, navegamos diretamente a Samotrácia e ao dia seguinte a Neápolis. E dali fomos a Filipos, que é uma colônia romana, e a cidade principal de esse distrito de Macedônia. E nessa cidade nos quedamos vários dias. Verso 13. El sábado salimos a las afueras de la ciudad e fuimos por a orilla del río, donde esperábamos encontrar lugar de oração. E então nos sentamos e nos pusimos a conversar com as mulheres que se haviam reunido. Ou seja, mira, o Espírito Santo não só levou Pablo e sua equipe a uma cidade de Filipos, uma cidade, hasta agora, uma cidade desconhecida para eles. E então, você vê, Pablo não começou em seguida a predicar. Não, esse não foi o primeiro ponto de sua estratégia. Provavelmente, Pablo se familiarizou com a cidade para entender melhor como alcançar melhor esta cidade. Então, quem sabe estudou pouco sobre a cultura, descobriu que em El Sábado não havia uma sinagoga, pero havia número de pessoas que se reuniam, uns poucos judeus, que se reuniam acerca do rio, algumas mulheres, e se reuniram los sábados. Aí estava grupo de pessoas que eram pouquinho mais aberto, receptivo. Pablo começou exatamente com estas pessoas. E aqui temos também uma aplicação para nós outros que temos esta tarefa tão importante. Os plantadores da igreja necessitam descobrir todo acerca do lugar onde a igreja será plantada. Ou seja,
Nós necessitamos reunir dados, conduzir encuestas de avaliação, saber todo acerca da área onde vocês querem estabelecer uma igreja. Isso é muito importante. E agora, continuando aqui, no verso 14, nós lemos que uma de elas, das mulheres que estavam ali, que se chamava Lídia, adorava a Deus. Ela era da cidade de Tiatira, e então vendia telas de púrpura. Mientras escuchava, o Senhor lhe abriu o coração para que respondiera a mensagem de Pablo. Então, mira acá, irmãos, depois de predicar ali, pela ribeira do rio, a Bíblia diz que Lídia aceitou a mensagem de salvação. E Pablo dedicou pouquinho mais de tempo para trabalhar com toda a família de Lídia. E então, pronto, todos foram bautizados. E acá está uma igreja embrionária. Foi formada acá, uma igreja embrionária. E aqui nós temos também uma aplicação. A aplicação acá é que Pablo não só ganhou a Lídia, sino a toda sua família. Há uma palavra em grego que é oikos. Oikos, todo grupo de pessoas que fazem parte do grupo de relacionamento de uma pessoa. Aqui pode ser uma família, um vizinho, pode ser uma pessoa que trabalha na mesma empresa. Pero os plantadores necessitam aprender a evangelizar utilizando as relações personales. Assim a igreja cresceu, através de pessoas, de los relacionamentos. Você, por exemplo, se considera, eu estou falando para muitos de vocês agora, que vino para a igreja adventista bajo a influência de um amigo, de um pariente, de um vizinho. É desta maneira que o evangelho cresce. Então, a igreja primitiva cresceu através do anelo de relacionamento com amigos, parentes, associados. E nós vemos aí no verso 33 que também o carcelero foi bautizado com toda sua família. E então, irmão, acá os plantadores necessitam aprender a evangelizar utilizando as relações personais. E agora seguimos em el verso 15. Quando fui bautizada com sua família, nos hizo a seguinte invitação. Se vocês me consideram creyente em el Senhor, vengan a hospedar-se em minha casa. E nos persuadiu. Há aqui uma lição muito interessante. Agora nós temos Lídia, que era uma pessoa muito rica, era uma profissional liberal que trabalhava na indústria textil, com roupas. E nós vemos aqui que ela invitou Pablo para que ele e todo seu equipo se hospedaram em sua casa. Mira, que coisa! E Pablo e seu equipo aceitaram sua oferta. Não quedaram reticentes de aceitar os dones de los nuevos conversos. Pero se los nuevos conversos queriam ofertar sus dones, sua casa, seus talentos, de pronto Pablo lo aceptou. E aqui nós temos também princípio muito importante para a sobrevivência de seu projeto, de sua nova igreja. E o princípio é que os recursos para a nova igreja estão
en la cosecha. Nuevas iglesias no deben ser subsidiadas por largo período de tiempo para no crear dependencia. O sea, los miembros, la nueva iglesia, se deben aprender a mantenerse financeiramente. Isto foi o que aconteceu acá também com Pablo. E nós outros aqui vimos também uma outra lição muito interessante. Você ha observado que o primeiro converso em toda a Europa foi um homem ou uma mulher? A resposta certa é uma mulher. A mulher foi o primeiro converso. Por alguma razão, as mulheres são mais dedicadas, são mais dispostas a ajudar. E a igreja depende muito de elas. E então, queridos, há aqui uma aplicação especial para seu projeto. Nunca desprecie o valor de uma mulher em la plantação de uma igreja. Mi hermano, generalmente, as mulheres são mais dedicadas, são melhor adaptadas para construir relacionamentos, mais do que os homens. Então, elas têm que estar involucradas allá. Elas são as pessoas mais importantes de todo esse projeto. E acá nós outros seguimos com a leitura e as lições que a palavra de Deus nos tem nesta manhã, em el verso 16, nós outros vemos, uma vez, quando íbamos ao lugar de oração, nos salió a encontro uma jovem escrava que tinha um espírito de adivinação e com seus poderes ganhava muito dinheiro para seus homens. Então, acá, este verso acá, em sua primeira parte, indica uma coisa muito importante. Indica que Pablo e seu equipo continuamente se encontravam em um lugar de oração. Mira, a oração é uma parte vital para o programa de plantação de igreja de Pablo. E todos os conversos foram ensinados a dedicar tempo para a oração. Eu he hablado para você hasta um tempo atrás que há que começar esse projeto com oração, contínua oração, orar sobre mapas, caminhada de oração. Todo tem que ser dentro de uma atmosfera de oração. Pero há aqui também uma aplicação aqui. A clave do éxito em uma plantação de uma igreja é a oração. Há que ter muita oração. E então continuamos aqui e lemos o verso 16, onde se menciona que ali estava uma jovem escrava que tinha um espírito de adivinação e com seus poderes ganhava muito dinheiro para seus amos. E no verso 17 nos diz que lo seguia Pablo e a nós outros gritando: estes homens são servos del Deus Altíssimo e nos anunciam a ustedes el caminho de salvação. Mira, parece uma coisa positiva, mas aí está a astutícia del diablo, de Satanás, tentando mesclar a verdade com o erro. E no verso 18, nós lemos: assim continuou durante muitos dias. Por fim, Pablo se molestou tanto que se volvió y reprendió ao espírito. En el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. En aquel mismo momento, el espírito se la dejó. Hermanos, aquí nosotros tenemos una lección muy importante. Y esos versos revelan que cuando ustedes empiezan uma atividade tão importante como expandir o reino de Deus, plantar igrejas, sempre haverá uma atividade demoníaca buscando prejudicar a seu trabalho, a sua equipe. Porque Satanás, o diabo, sabe que você está
invadindo su território. E ele vai estar muito atento para destruir ustedes. Então, agora temos aqui uma lição. Plantar igrejas é uma guerra espiritual. E todos os plantadores lutam com o diabo, porque invadem su território. Há que ter uma conexão diária com Jesus Cristo. Há que ter constantemente conexão através do estudo da palavra de Deus. Oração por os outros e também trabalhando. E nós seguimos aqui no verso 19, quando nos diz que quando os amos de la joven se dieron cuenta de que se le habían esfumado a esperança de ganhar dinheiro, echaron mano a Pablo e a Silas e los arrastraron a la plaza ante as autoridades. O verso 20 diz que los presentaram ante los magistrados e dijeron: estos hombres são judíos e estão alborotando a nossa cidade, ensinando costumbres que os romanos se nos proíbe admitir ou praticar. E então a multitud se amotinou contra Pablo e Silas, e os magistrados mandaram que les arrancaram a roupa e los azotaram. Depois de dar-lhes muitos golpes, los echaram en la cárcel e los ordenaram ao carcelero que los custodiara com a maior segurança. Mira, há aqui também uma lição muito importante para nós outros que temos este desafio de expandir o reino de Deus. A equipe de Pablo foi apresada e falsamente acusada. Pero todavia não murmuravam, eles cantavam em la prisão. Mira, irmãos, aqui nós temos também uma lição muito importante, uma aplicação para nossa tarefa missioneira. Os plantadores de igreja podem esperar com certeza oposição, mas como a maioria de eles reaccione com a oposição, bem pode determinar o triunfo ou o fracasso do projeto. Ou seja, todos os plantadores de igreja que são crentes maduros têm que aceitar a tribulação, têm que aceitar as pruebas com alegria. Mira, os plantadores de igreja necessitam ter uma fé madura. Muitas vezes eu fui expulsado de algumas cidades acá em Brasil. Muitas vezes eu tenho coordenado o trabalho de los estudantes do seminário, enviando-los a plantar igrejas em muitas cidades acá em Brasil. E eu tenho experimentado muitas vezes que alguns de eles têm sido espancados e expulsos por traficantes de drogas, por pessoas que não gostam do estabelecimento de uma igreja em seu território. Então, oposição é parte de nossa missão e nós temos que estar prontos para a oposição, pero temos que ter uma fé madura em Jesus Cristo. Então, em el verso 26, continuamos lendo que de repente se produjo temblor, terremoto tão forte que el cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Ao instante se abriram todas as portas e todos os presos se soltaram de las cadenas. Mira, há aqui também uma aplicação muito linda. Em meio à adversidade, os plantadores de igreja podem esperar o quê? Uma intervenção, uma liberação de Deus, milagros de Deus no estabelecimento de novas igrejas. Eu poderia contar algumas histórias. Hasta um ano, eu enviei um estudante a plantar a igreja em um bairro em São Paulo, e então um traficante ameaçou um estudante e disparou sua arma contra a obreira. A bala passou de raspão na perna. Pero no dia seguinte, o ladrão foi assassinado por
outros ladrões. Então, sempre há milagros, sempre há intervenções. E você pode esperar uma intervenção direta de Deus. E nós vamos agora finalizando em versos 27. El carcereiro despertou e ao ver as portas da cárcere de par em par, sacou a espada e estuvo pronto de matar-se, porque pensava que os presos já haviam escapado, pero Pablo lhe gritou: não te hagas nenhum dano, todos estamos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou precipitadamente e se echó temblando a los pies de Pablo y Silas. Y luego los sacó y les preguntó: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Mira, hay acá una cosa muy bonita. No fue solamente despertado el interés del carcelero, pero el carcelero se entregó a Jesucristo y toda su familia. E vocês sabem que os soldados romanos não eram afetuosos. Pablo tinha toda a razão de odiá-los, mas depois de apresá-los, ele colocou Pablo em um tronco, e Pablo diz: não te hagas nenhum mal. Pablo viu em este carcelero um converso em potencial. E aqui nós temos uma aplicação muito importante para você, que vamos trabalhar por gente muito resistente, onde encontrarão muita oposição, pessoas que hão de perseguir vocês no cumprimento da tarefa missioneira. Mas aqui está uma aplicação. Os plantadores de igreja necessitam ver em cada persona um candidato ao reino de Deus. Então, querido, os maiores opositores se podem tornar os primeiros membros de sua igreja. Os maiores opositores se tornaram os primeiros membros da igreja em Filipos. E aqui está uma bendição de Deus. E mira, em el verso 35, Pablo foi apresado, Pablo foi torturado. Pablo poderia ter evitado tudo isso se hubiera declarado sua cidadania romana, mas não. Pablo esperou hasta a conversão del carcereiro para hacerlo. Se hubiese buscado seus direitos desde o início, o carcelero não habría sido ganado para Cristo. Então, mira, temos uma aplicação acá. Quando um evangelista, quando um missioneiro, quando um plantador de igreja é perseguido injustamente pela igreja católica, por um padre, por um pastor protestante, por um oficial de uma cidade, isto despierta simpatia entre aqueles que se deseja alcançar. Então, querido, espere oposição das autoridades civis, espere oposição das autoridades religiosas, de pessoas preconceptuosas, pero tenha certeza de ter paciência, de ter fé em Jesus, porque muitas destas pessoas se podem tornar os primeiros conversos da igreja. E agora, finalmente, nós terminamos acá com o verso 40. A equipe se foi, predicou a palavra, plantou uma igreja, pero em el verso 40 nós lemos: ao salir del cárcel, Pablo e Silas se dirigiram a la casa de Lídia, donde se vieron com los hermanos e los animaram e después se fueron. Mira que coisa interessante. Pablo não teve o privilégio de permanecer muito tempo em Filipos, mas Pablo teve que partir imediatamente. Pero primeiro, Pablo organizou a igreja. Paulo animou a igreja.
Paulo, muitas vezes, nós outros lemos em Hechos 14, versos 21 a 23, organizou a igreja, estabelecendo todos os oficiais. E então, Pablo não trajo líderes de afuera, pero Pablo entrenó los miembros ali, confiou as atividades a los nativos, a los líderes nativos, e então Pablo se foi plantar uma nova igreja. Agora temos aqui uma lição importante. Muitas vezes, os pioneiros, há muitos pioneiros que podem ser um instrumento de Deus para plantar uma igreja em um bairro, em uma cidade. E então, você e sua equipe podem quedar por um tempo, pero quando a igreja se esteja estabelecida, madura, há que considerar que Deus pode estar chamando você para seguir adelante, para plantar a igreja em um novo lugar. Assim, irmãos, que uma aplicação final é que devemos capacitar, devemos treinar e confiar em el liderazgo de los miembros locales para continuação del trabalho. E agora já estamos na parte final. Eu coloco aqui este quadro. Há uma coisa muito interessante. Se você lê o livro de Hechos, em el capítulo 19, há ali outro projeto que descreve como Pablo plantou a igreja na cidade de Éfeso. E ali se descreve que Paulo tinha como que 20 pessoas como parte de sua equipe. Paulo não plantou a igreja sozinho. Paulo não poderia fazer todo esse trabalho solamente ele mesmo. E então nós lemos muitos nomes de membros laicos, de pessoas que se uniram a Pablo. Nós lemos de Gaio, de Aristarco, de Tíquico, de Secundo, de Lucas. Havia também parejas como Áquila, Priscila. Havia também um médico, um doutor, Lucas. Havia um comportor, Sóstenes, que distribuía literatura. Havia pessoas muito importantes como Erasto, que era um administrador de uma cidade de Corinto. Hermanos, eu estou falando agora a você que está aí na sua igreja, que é membro de uma unidade de escola sabática, de uma igreja, a quem Deus tem colocado em seu coração o desejo, o desafio de deixar o conforto de uma igreja e ir para um novo lugar, de cumprir o chamado de Deus para sua vida. Eu necessito que muitos de vocês se unam em equipos para trabalhar na cidade. E eu pergunto a você nessa manhã, irmão, pode Deus contar contigo? Que vicina, que bairro, que cidade, que lugar Deus ha impressionado você, Deus ha chamado você para evangelizar. Eu pergunto a você, o que está esperando você? Há um chamado de Deus no livro de Isaías, que diz, a quem enviarei? Quem irá por mim? Não gostaria você agora de dizer, aqui estou, envia-me a mim. Que Deus o bendiga. Há muitas bendições para todos os membros que se involucram. Há bênçãos em sua família, há bênçãos materiais, as bênçãos espirituais. Deus irá bendecir, porque não há uma pessoa que seja mais abençoada por Deus do que aquelas pessoas que participam do projeto que Deus tem para a sua igreja. Que Deus bendiga todos vocês. Que Deus pode ir adelante de você, preparando o caminho, para que muito pronto nós tenhamos não somente uma igreja, mas muitas igrejas em Argentina Sul, em todo o território. Que Deus possa suprir toda a sua necessidade, todos os recursos para os pastores,
para que su obra, la obra de Dios, siga avanzando, sigue anexando todos los territorios. Yo ahora, hermano, le invito que usted cierre los ojos. Yo gostaria de orar con usted ahora. Querido Dios, yo no conozco mucho de estos queridos hermanos que están por detrás de ese video. Muitas vezes, quem sabe, em uma pequena cabana, em uma casa muito hermosa, ou quem sabe, em um bairro de uma grande cidade, ou em uma zona rural. Pero agora, ao ouvir sua palavra, seu espírito ha impressionado que Deus deseja usá-los como seu instrumento para o cumprimento da missão. Mientras algunos de ellos puedan tener el don de hablar, de predicar como Pablo, pero muchos de ellos puedan se unir al equipo usando sus dones, don de cantar, el don de distribuir literatura. Pero ahora, Señor, yo peço que usted tenga una bendición especial a todos estos hermanos y que muy pronto nosotros podemos oír que toda la ciudad, todos los barrios de la Argentina se han sido conquistados para la gloria de su nombre. Nos oramos en el nombre de Jesús. Amén.